יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus, estamos de volta aqui, dando continuidade ao nosso estudo. Houve uma interrupção por um período que foi superior ao nosso desejo, devido à enfermidade na família, mas já está agora tudo resolvido, tudo caminhando bem, tudo recuperando. E nós vamos voltar outra vez a dar seguimento a esse estudo, ao estudo de Gênesis, e depois, se Deus assim o permitir, nós vamos dar seguimento para os demais livros da Bíblia. Eu queria voltar a fazer, na realidade, um novo pedido, ou repetir o pedido. O número de pessoas que têm acessado, o número de pessoas que têm feito perguntas, é um número muito maior do que os inscritos. Nós precisamos de vocês, nós precisamos disso. Somente o nosso povo, somente o povo de Deus, o povo do Senhor, somente os evangélicos é que vão poder nos ajudar, porque esse vídeo ele passa a ser uma condição mais importante para o YouTube quando ele atinge um número maior, um número de visitas, um número de inscrições, porque aí o YouTube, através dos seus algoritmos, ele passa a entender que esse vídeo tem relevância, é importante para várias pessoas. Se nós não contarmos com o povo de Deus, com o povo evangélico, nós vamos terminar carregando água na peneira. Então, por favor, nos apoie. Nesse sentido, não temos interesse algum em fator financeiro, em ganho de nada. Nós não temos interesse, já deixamos isso bem claro. Então, o que nós precisamos e queremos é que possamos divulgar, difundir a palavra do Senhor. O ide que o Senhor Jesus pediu aos seus discípulos, ide por toda parte, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por favor, nos ajude. Bem, então nós vamos agora entrar em um novo tempo, em um novo terreno, em algo muito importante. O capítulo 3 é um dos capítulos mais importantes do Evangelho. Contém nele aqui Gênesis 3,15, onde está ali destacado, chamado na teologia do proto-evangelho, do novo evangelho. O Senhor já tinha um projeto, um plano criado, o Senhor já tinha criado isto, porque ele sabia que o homem ia falhar, que o homem ia cair, que o homem ia terminar falhando. Ele já deixou preparado isto. E nós vamos depois falar nesse famoso versículo, que é tão importante como aquele outro lá de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, esses dois são considerados pedra fundamental do Evangelho. Esse aqui primeiro porque o Senhor vai apresentar o seu projeto, o projeto que Ele criou para restaurar e para a salvação do homem. Muito bem, então nós vamos começar então. O primeiro versículo, número 1, nos diz que mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Aqui nós vamos começar a entender, primeiro, o modo de ação da serpente, mas primeiro nós precisamos conhecer quem é a serpente. O escritor nos faz aqui
é uma maneira de chamar a nossa atenção. Mas a serpente, peraí, essa serpente ainda não tinha sido introduzida, não tinha sido apresentada. Então, ele começa a introduzir um novo personagem, que é a serpente. E ainda qualifica essa serpente, nos dá condições de quem era ela, que era a mais sagaz. O que é sagaz? Inteligente, era mais sabida. Então, essa serpente não era algo comum. E nós vamos primeiro saber de onde ela apareceu, aonde foi ou aonde ela estava e agora foi aqui introduzida. Para isso, nós vamos ter que voltar lá em Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 para que possamos identificar esta serpente. Então, aqui começa um capítulo fundamental para nós entendermos o Evangelho do Senhor Deus e o significado da queda do homem, porque esse capítulo inicia com esse título, a queda do homem. Essa queda do homem e da mulher. E por quê? Qual foi o motivo da criação do homem e da mulher? Eles foram criados para o louvor e adoração do Senhor e para a mordomia tomar conta de toda a criação e do jardim do Éden. O homem tinha dado nome a toda criatura, ele vai passar depois a administrar aquilo que foi criado para a sua própria mordomia, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Mas a pergunta agora cabe aqui: de onde apareceu a serpente, considerada ainda por cima, qualificada como a mais sagaz das criaturas? Em primeiro lugar, ela já existia. Primeira coisa. E pela fala, ela está representando alguém, um personagem, um ser superior, que se esconde atrás da sua figura e que ela passa a representá-lo ou por possessão ou por transfiguração. Então, o escritor de Gênesis nos chama a atenção para realçar que ela era a mais sagaz. Então, isso é um alerta para que nós possamos perceber que atrás dessa figura, desse personagem, que por trás dessa serpente existiria um ser ou um poder especial. Então já falamos o que significa sagaz. Essa figura tem uma mente superior com poder para seduzir, induzir, enganar, sugestionar. E é evidente que não seria uma serpente comum, como alguns querem acreditar. Inclusive, alguns teólogos judaicos que afirmam que essa serpente seria o bicho normal. Aliás, o Senhor Deus já havia dado a Adão um alerta que poderia haver alguém a mais do que ele no jardim. Vamos ver então a segunda parte do capítulo 2, versículo 15. Adão, após ser criado, foi colocado no jardim para cultivar e o guardar. Cultivar, tudo bem, pois seria algo inerente às suas novas funções. Mas vigiar ou guardar, caberia a pergunta: de quem? Ou guardar por quê? Seria a pergunta obrigatória. Na realidade, o Senhor estava alertando Adão de que haveria mais alguém escondido no jardim, e essa figura era Satanás, que já existia antes da criação do mundo e procurava um modo para atingir e destruir o homem e a mulher, que foram a coroa da criação do Senhor. Muito bem, então a palavra Lúcifer, do latim, significa estrela da manhã. Esse nome ficou associado ao diabo por causa da interpretação de algumas passagens do Antigo Testamento. A Bíblia não diz que esse é seu nome. Na Bíblia, Lúcifer não é um nome próprio.
Essa palavra surgiu da tradução da Bíblia hebraica para o latim, a Vulgata Latina. Jerônimo é que usou esse termo e deu origem, então, a esse nome, que de certa forma não é correto, e que, baseado no texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, no original, no hebraico, fala sobre a estrela da manhã. Em latim, a estrela da manhã é Lúcifer, aquele que traz luz, a tradução. Em vez de traduzir como estrela da manhã, Jerônimo, então, manteve a palavra Lúcifer como se fora um nome próprio. Na passagem sobre Lúcifer, a profecia fala sobre alguém que é a estrela da manhã, que se tornou muito arrogante. Isso está lá escrito. A estrela da manhã achou que podia se tornar como Deus, roubando a sua glória. Ela achou que tinha poder, mas seu fim seria muito triste, de humilhação e destruição total. Satanás provavelmente veio a existir algum tempo antes da criação do mundo, antes da sua aparição no Jardim do Éden. Evidentemente, Deus criou um anjo que depois se desviou e tornou então essa figura conhecida, horrenda, do diabo. Não temos muita informação na Bíblia acerca da rebelião de Satanás e dos seus anjos caídos. Porém, ele escolheu se rebelar contra Deus. Segundo uma interpretação de Isaías, capítulo 14, versículo 13, ele queria ser como o próprio Deus. E por isso iniciou uma revolta no céu, que é descrito essa batalha em Apocalipse 12, 7 a 9. Alguns estudiosos dizem que Apocalipse capítulo 4 é uma descrição figurativa dos anjos que escolheram segui-lo em sua rebelião, tornando-se assim anjos caídos, ou conhecidos como demônios. Esses demônios constituem a tropa maligna de Satanás, emissários da morte e do engano, para corromper o homem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Mas, independente do nome ou título, diabo, Satanás, Lúcifer, sabemos que ele personifica o mal, ele é o maligno e tem como objetivo que o Senhor Jesus comentou em João 10:10, que ele veio para matar, roubar, destruir e eu acrescentaria enganar. Mas quem era Satanás? Precisamos entender Satanás e eu sugiro que vocês deem uma lida em Isaías 14, de 12 a 15 e Ezequiel 28, de 11 a 17. Na realidade, Satanás era um anjo que ministrava diante do trono do Senhor, chamado de Lúcifer, erroneamente, Vivia diante do trono do Altíssimo, no Monte Santo, antes da criação do mundo. E ele viveu ali e recebeu o título de querubim da guarda ungido, uma classe de anjo única e exclusiva. Ele foi o único querubim e que foi ungido. E a palavra nos descreve dizendo: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando ele quis usurpar, ele quis tomar o trono de Deus. O plano arquitetado por ele era levar o homem e a mulher a caírem na mesma condição que ele havia caído, para confrontar o Senhor Deus no seu julgamento. Se ele fora punido e derrotado e lançado fora do Monte Santo para a terra recém-criada, então ele esperava que o Senhor pudesse também fazer a mesma coisa com o homem. E aí nós vamos ver que ele vai criar a condição para uma batalha, já dissemos, está lá em Apocalipse capítulo 12, de 7 a 9. E aliás, sobre isso, sobre a queda de Satanás, o Senhor Jesus deu um testemunho dessa queda. Vejamos lá em Lucas capítulo 10, versículo 18.
Ele afirma que eu vi Satanás caindo do céu. É evidente que essa afirmação é uma visão na eternidade, porque quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, já haviam transcorridos milhares e milhares de anos. Mas então nós vamos ver agora a maneira de Satanás agir. Satanás vai seguir todo o script da sua queda e vai tentar levar Eva e Adão a caírem do mesmo modo para testar o Senhor. Se o Senhor não punisse o homem, já falamos, e a mulher do mesmo modo que o puniu, o Senhor seria um Deus injusto. Se punisse, com certeza iria magoar o coração do Senhor, pela maneira como ele criou o homem com todo o amor. Aliás, não foi só ele, foi a Trindade que participa da criação do homem. A única criatura tem participação da Trindade. Então, já agora podemos explicar o aparecimento da serpente. Sabemos de onde veio e quem ela personifica. Então vamos voltar ao texto para analisar e nos aprofundarmos no seu estudo. Vamos analisar e entender a maneira como Satanás age no intuito de enganar o homem, isso lá no Éden e nos nossos dias, e a sua tática para ludibriar o homem e desviá-lo do caminho do Senhor. Ele sempre vai iniciar com uma pergunta, criando uma dúvida, e em seguida fazendo um questionamento para confundir. E nós vamos ver que isso vai se tornar um padrão em todo o Evangelho até os nossos dias. Esse padrão não vai mudar. E nós vamos mostrar. Então ele começa dizendo, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Faz uma pergunta. Então ele inicia com um questionamento apoiado em uma premissa falsa e mentirosa. Não comereis de toda a árvore do jardim. O Senhor não disse isso, mas o seu interesse era confundir a mulher. Aí nós vamos ver agora na resposta da mulher, versículo 2 e 3. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Vejam, a mulher caiu na armadilha. Ela confundiu-se e acrescentou algo que o Senhor não havia falado. Acrescentou algo que o Senhor não havia dito, nem tocareis nele. A palavra nos diz que alterar, retirar ou acrescentar qualquer coisa à palavra de Deus é contra a vontade do Senhor, pois Ele é o principal e único autor de todas a palavra. Então, as Escrituras de Deus não podem ser mudadas, pois fazer qualquer tipo de adulteração da Bíblia é o mesmo que querer ser igual a Deus. Aquele que ousar e desobedecer e querer fazer algum tipo de mudança no livro sagrado, o qual foi escrito unicamente por Deus, quer dizer, foi orientado, ditado, falado, o Senhor tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Então, adulterar a palavra de Deus é pecado e a ira de Deus pode ser muito grande na vida daquele que tentar alterar, acrescentar em qualquer mandamento. Ou seja, de ousar acrescentar ou tirar alguma coisa do texto sagrado. Salmo 119, 11 nos diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, nós temos que ter essa palavra guardada no nosso coração e na nossa mente, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Então, essa é a nossa busca
de nós não acrescentarmos. O Senhor Jesus disse, não se muda uma vírgula ou um tio. Então, qualquer coisa que nós pensamos fazer jamais poderá ser modificar qualquer parte da palavra. Vamos continuar então, versículo 4. Agora nós vamos ver a serpente dando agora o bote final dela. Aproveitou que a mulher demonstrou insegurança, demonstrou confusão, alterou a palavra do Senhor, e Satanás sabe disso. Ele conhece a palavra de cabo a rabo, ele vai usar, inclusive, no deserto, tentar confundir o Senhor Jesus com a palavra. Vamos falar futuramente sobre isso quando chegarmos lá. Então, agora veja aqui a maneira sagaz que ela vai usar, e agora ele vai merecer esse título. Então a serpente disse à mulher, primeira coisa, ela vai contestar o poder e essa afirmativa da mulher que o Senhor decretou a morte ou decretaria a morte. Ele vai negar esse poder ao Senhor. Isso é muito característico dela. Então ela vai dizer, e disse aqui no texto, é certo que não morrereis. Não, isso é conversa. Você não vai morrer coisa nenhuma. Isso é para enganar. Isso é para amedrontar. Isso é balela. Você não vai morrer nada. Porque aí tiraria dela essa preocupação desse juízo, daria à mulher um certo alívio psicológico. Essa é a conduta típica de Satanás, quando ele está trabalhando, dialogando com o homem para enganá-lo, no sentido de confrontar e contradizer as palavras ditas pelo Senhor. Isso não é pecado nenhum, isso é pura invenção. Então, ao contestar e contradizer, ele prepara o golpe fatal e final. Ele vai introduzir algo para seduzir a mulher. Porque, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está justamente tudo aquilo que ele caminhou, todo o script, todo o contexto que ele caminhou na sua queda, ele está repetindo para a mulher, no caso aqui, para levá-la ao precipício, para levar a sua queda. Então, vejam bem, ele vai acrescentar algo, e aqui agora nós precisamos fazer um pequeno intervalozinho para a gente explicar. Vejam bem, ele queria ser o quê? Como Deus. Ele virou para os seus anjos ali rebelados, né? Vou instalar o meu trono acima do Monte Santo, acima do trono do Altíssimo, e como Deus serei. Então, ele está fazendo a mesma coisa com a mulher, com Eva, mas também está fazendo outra coisa muito importante. Ele está fazendo com que ela criasse o desejo de também ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, vejam bem, eu não creio, e eu digo isso sempre quando estou nas minhas pregações, eu não creio em que Satanás obrigue alguém a fazer alguma coisa no sentido de desobedecer os mandamentos ou o comando do Senhor. Não, Satanás ele não tem esse poder nenhum. Agora, Satanás tem um poder muito grande de convencimento. O que ele está fazendo aqui com a mulher está despertando nela uma condição que ela vai cair. Por quê? Pela ganância, por conseguir uma condição. O Senhor Deus está me enganando, Ele não quer que eu seja como Ele não quer que eu conheça, que eu seja conhecedora do bem e do mal. Ela não sabe que isso é uma falácia de Satanás, é uma mentira de Satanás. Então, nós vamos depois falar melhor sobre isso no segmento. Bem, nós já nos estendemos um pouco, mas eu acho esse texto, esse contexto,
Muito, mas muito. Tem muita coisa para a gente falar ainda, tá? Quando a mulher vai dar a resposta, nós vamos ver que ela foi alcançada, foi atingida, a seta dele foi certeira. Mas muito bem, vamos encerrar aqui agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A paz do Senhor a todos, a você, sua família, ao seu lar. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja. Amém, amém e amém.